Meus amados, graça e paz, bom estarmos na casa do Senhor. Sei que hoje vocês vão quase não poder falar nada, né? De tanto de bichinho que está aí. Mas essas aleluias que são chamadas, elas estão dizendo que vai chover, né? São iniciação que vai vir muita chuva por aí. Graças a Deus pela chuva e que nós não possamos engolir nenhuma delas. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 95, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Celebremos o rochedo da nossa salvação. A nossa salvação não foi construída na areia, mas foi construída sobre a rocha, sobre o Filho de Deus, sobre o Senhor Jesus. E nós estamos aqui exatamente para adorá-lo, para bendizê-lo. Então vamos fazer de toda a nossa alma. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Nós vamos orar e depois vamos cantar. Vamos nos colocar em pé. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor mandou o Seu único Filho a essa terra. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso rochedo, Senhor Deus. É através dele que veio a nossa salvação. Por isso nós te glorificamos e te bendizemos de toda a nossa alma. Se estamos aqui é unicamente pelos méritos do Senhor Jesus, é pela obra maravilhosa que Ele fez na cruz do Calvário, para nos redimir, Senhor Deus, para dar ao nosso coração paz, para dar a nós exatamente a esperança de vida eterna, e concretizada através da ressurreição de Cristo a nós. Nós te louvamos e te bendizemos. Pedimos que o Senhor glorifique o seu santo nome na vida de todos nós nessa noite, que o Senhor use o pastor Reginaldo para falar aos nossos corações, que o Senhor use, Senhor Deus, todos os atos aqui, Senhor, para a glória do seu santo nome, que os nossos louvores sejam louvores, Senhor Deus, que saiam do nosso coração e atingem até a eternidade, até os céus. Glorifique o seu santo nome nas nossas vidas, pois nós estamos aqui como servos para te adorar, e que nós possamos te adorar em mesmo, realmente em espírito e em verdade, Pai. Te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, em pé, ao Deus Supremo Benfeitor, nosso benfeitor, o nosso Deus Supremo, que merece todo o nosso louvor, que merece toda a nossa adoração. Vamos cantar a Ele. Nós vamos cantar de novo, é tão bonito esse hino. Vamos louvar novamente a Deus com esse hino tão pequeno, mas tão lindo. Podeis assentar, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 27, para uma leitura alternada. Vamos louvar a Deus com esse salmo. Salmo 27.
anelo pela presença de Deus. Estamos vivendo momentos frios, irmãos, em que as pessoas mal têm anelado por Deus. Muitos têm anelado aí pelo celular e quase não vão para a cama sem ver o celular. Mas o nosso anelo maior tem que ser Deus. O Senhor tem que ser o anelo da nossa vida e da nossa alma. Vamos fazer essa leitura, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo, meu amado. Fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos neste momento louvarmos a Deus através da ministração dos nossos irmãos do grupo de louvor. Vamos louvar o nosso Deus. Queridos, louve a Deus. Louve a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. O nosso tempo nessa terra é um tempo breve. Enquanto nós estivermos aqui, ofereçamos de nós o nosso melhor. Com certeza, nós não temos muito o que oferecer para Deus, porque Deus é perfeito, mas o louvor nós podemos oferecer da melhor maneira, porque o louvor é resultado de um coração grato. O louvor é resultado de uma alma que está cheia de Deus. Então eu espero que a alma de cada um aqui esteja cheia de Deus. Louvemos ao Senhor. Vou pedir que a igreja se coloque de pé. E esse cântico ele fala: bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Essa noite a gente relembra mais uma vez o sacrifício do Senhor Jesus através da Santa Ceia, né? E esse cântico ele fala que a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Então que a minha vida e a sua vida nessa noite seja oferecida como oferta suave ao Senhor. Amém? Amém.
de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está presente aqui. E grandes são as obras do Senhor, porque Ele é todo poderoso, que esse cântico fala. Ele é o Rei das nações. Quem não temerá esse Deus? Porque o nosso Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Então vamos louvar a esse Deus, que é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Amém. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome?
Meus queridos, quem não glorificará o Senhor? Ele é o Rei das nações, Ele é o Rei dos céus, Ele tem que ser o Rei das nossas vidas. E quando nós temos absolutamente Deus como nosso Rei, a gente tem vontade de adorar e bendizer o nosso Deus. Que esse Rei das nações possa ser o Rei do seu coração, da sua vida. Louve e bendiga o Senhor de toda a sua alma. Amém? Vamos, nesse momento, lermos a palavra do Senhor, Marcos 1,15. Esse é um momento de contrição. Por que um momento de contrição? Não é meramente um momento de leitura do texto da palavra de Deus. O texto da palavra de Deus é para nos mostrar algumas coisas sobre nós, sobre os nossos pecados, sobre os nossos erros. Esse é um momento de contrição seu, que você fale com Deus, que você olhe para a sua vida, que você olhe para esses dias e possa entender que os nossos pecados fazem separação diante de Deus. Por isso é um momento de contrição, de pedirmos perdão a Deus, ao nosso querido Senhor. A palavra do Senhor nos diz aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 15, o seguinte: Jesus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa foi a mensagem central de Jesus. Arrependei-vos, credes no Evangelho, credes em Cristo. Então vamos olhar para nós, seja sincero com a sua própria alma e se coloque diante de Deus, peça perdão a Deus por todos os erros, por todas as falhas. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos ter alguns momentos de oração silenciosa. Coloque o seu coração, abra o seu coração diante de Deus, peça a Deus, Senhor, sonda, se algum pecado eu estou escondendo, sonda-me, mostra-me e confesse ao Senhor. Vamos orar silenciosamente e após alguns instantes, vou pedir ao pastor Samuel que faça a oração audível. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor tem nos ouvido, tem nos abençoado de uma forma toda especial. E nesse instante nós queremos não só te agradecer, mas também pedir perdão pelas nossas faltas, pelos pecados cometidos, nosso Deus. Tem misericórdia de nós, nos abençoe, nos purifica, para que o nosso culto, o nosso louvor seja agradável ao Senhor. Esteja sondando cada coração, ó nosso Deus, e tirando do nosso coração, da nossa alma, do nosso pensamento, aquilo que não te agrada, e coloca, nosso Deus, pensamentos bons no nosso coração, na nossa mente, para que possamos glorificar o Teu nome, como Tu requeres de cada um de nós. Ouve as nossas orações nesta noite, ó nosso Deus, e nos perdoe, nos consagra para melhor te louvar, para melhor agradecer o teu santo nome. Abençoa cada um de nós. Nos perdoe em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Meus irmãos, esse é o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e ofertas. O nosso Deus, Ele requer de nós poucas coisas, mas uma dentre elas é a nossa fidelidade a Ele. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus também nos abençoa. Até com a questão do dízimo, Malaquias nos fala disso, para nós trazermos todos os dízimos à casa do Senhor. E até fala que nós devemos prová-lo, para que se Ele não abrir as janelas do céu sobre nós. O dízimo, queridos, é a primeira coisa que nós temos que separar quando nós recebemos o nosso salário. No dia que você não separa o dízimo em primeiro lugar, quando chega no final do mês, você vai falar, não deu. Aí vem outro mês, você fala, não deu. E Deus
vai sempre sendo deixado de lado com respeito à nossa fidelidade dizimal. Então vamos entregar os nossos dízimos de todo o nosso coração. Aquilo que é de Deus, irmãos. Aquilo que é seu. E o que é do Senhor, Ele requer de nós. Não porque Deus precisa disso, mas porque Deus quer ver a nossa fidelidade. Então sejamos fiéis ao Deus na entrega dos nossos dízimos. Nós vamos cantar nesse momento o hino 62, graças te dou. Se nós estamos dando graças, nós estamos acreditando que Deus nos abençoou. Então vamos dar graças, não só através dos nossos lábios, mas também na entrega daquilo que pertence ao Senhor. Hino número 62. Vamos louvar e os irmãos que trouxeram os seus dízimos e ofertas poderão entregá-lo. Vou convidar o pastor Ramos para fazer, nesse momento, uma oração de gratidão pelos dízimos e ofertas e para que o Senhor abençoe na aplicação desses dízimos. E logo após, a equipe de louvor estará com a condução do louvor. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, graças, mil graças, ó Pai. Te agradecemos por fazer parte deste corpo, ó Pai, de poder devolver, ó Pai, parte daquilo, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelo pão de cada dia. Obrigado, ó Deus, pelo emprego que o Senhor tem dado a cada um. Obrigado, ó Pai, pelas oportunidades, ó Deus, que o Senhor tem dado a cada um do teu povo, ó Deus. E desde já te pedimos, ó Pai, por aqueles que ainda não conseguem, ó Pai, dizimar, não conseguem ofertar, por não ter ainda um emprego, por não ter ainda, ó Deus, uma situação financeira, ó Deus, que
que propicia, ó Pai, para que possam, ó Deus, retribuir ao Senhor, contribuir, ó Pai. Senhor Deus, Senhor possa abrir portas de emprego, possa dar oportunidades, ó Deus, a todos, ó Pai, que ainda, ó Deus, não conseguiu fazer parte, ó Pai, dessa alegria, ó Deus, de poder retribuir ao Senhor aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado, ó Pai, pela vida da tua igreja, que entendeu, ó Pai, esse chamado. Obrigado, ó Pai, pela vida da tua igreja, ó Pai, que tem contribuído, ó Pai, com aquilo que o Senhor tem dado a cada um. Nós te agradecemos, te louvamos no nome de Jesus. Amém. Vou pedir para a igreja mais uma vez se colocar de pé. Esse cântico ele fala: posso entender o poder da oração. Quanta diferença, irmãos, faz nós termos a comunhão com o nosso Pai, com o nosso Deus. Não há som nem música que possa expressar, né? Que traga de Deus consolo, que envolva o nosso coração. É isso que esse cântico fala. E mesmo, irmãos, que a tristeza tente nos vencer, ela dura só uma noite, porque a alegria vem pela manhã. E essa alegria não vem por nós, pela nossa força, mas vem por Deus, pela força que Ele concede ao povo dele. Então vamos cantar esse cântico com bastante força, pensando no Senhor, como que Ele tem abençoado a nossa igreja através da oração. Amém? Posso entender o poder da oração. Quanta diferença faz a comunhão com o Pai. Não há som ou música que possam expressar, que traga de Deus consolo, que envolva o coração. Renova nossas forças, traz motivo e razão. É tua voz que eu gosto de escutar. Tua voz, cantiga que vem me embalar. É tua voz, herança de Deus que me enriquece e me faz bem. Posso entender o poder da oração. Quanta diferença faz a comunhão com o Pai. Não há som ou música que possam expressar, que traga tanto consolo, que envolva o coração. Renova nossas forças, traz motivo e razão. É tua voz que eu gosto de escutar. Tua voz, cantiga que vem me embalar. É tua voz, herança de Deus que me enriquece e me faz bem. Mesmo que a tristeza tente me vencer, sei que só uma noite vai durar. Tua alegria vem no amanhecer. Tua força me faz continuar. É tua voz que eu gosto de escutar. Tua voz,
Cantiga que vem me embalar é tua voz, herança de Deus que me enriquece, me faz bem. É tua voz, voz que eu gosto de escutar, tua voz. Cantiga que vem me embalar é tua voz, herança de Deus que me enriquece, me faz bem. Tua força me faz, tua força me faz, tua força me faz. Amém. É essa força do nosso Senhor que nos permite continuar, porque se fosse por nós mesmos, nós não continuaríamos. E esse cântico fala que mesmo nós sendo pecadores, Ele nos ama. Nos ama tanto que Deus doou seu único Filho a morrer por nós. Derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E estamos aqui para glorificar esse Deus que nos ama. Esse cântico fala, Deus me ama e o seu amor é grande, é incondicional. Deus nos ama, irmãos, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, Ele nos ama. E Ele está aqui para moldar, para nos santificar, para nos fazer melhores, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu Filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim.
estarmos aqui, foi pago um alto preço naquela cruz. Jesus Cristo morreu sem nenhum pecado. E Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições, os nossos pecados sobre Ele, para que estivéssemos aqui. E esse cântico ele fala: e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando e a sua igreja edificando, e rompendo as barreiras pelo amor. Hoje cedo o pastor falou de paredes, e hoje aqui nesse cântico está falando de barreiras. Muitas vezes temos que romper para estarmos aqui como igreja. Então eu vou pedir para a igreja dar as mãos nesse cântico, lembrando que foi pago um alto preço para estarmos aqui reunidos essa noite. Amém, igreja? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Que a igreja possa permanecer unida para a honra e glória do nosso Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Gostaria agora de convidar as crianças que venham à frente. O Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então os pequeninos agora têm a oportunidade de vir à frente, para nós orarmos e eles irem para o seu culto especial. Isso. Maravilha. Isso. Muito bem, crianças.
Vamos falar com o Papai do Céu? Como é que nós fazemos? Olha aqui para mim. Olha para mim, todo mundo. Como é que nós fazemos? Vamos juntar os pezinhos. Vamos agora as mãozinhas, ok? Vamos fechar os olhinhos. Repitam comigo. Papai do Céu, nós te louvamos porque estamos na tua casa. Mais alto. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Nos abençoe com a sua graça, com o seu amor, e nos ajude a entender a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, agora vocês podem ir. Isso. Enquanto as crianças saem, nós vamos ter agora nesse momento uma apresentação especial. Não vai ser o quinteto porque não está completo, mas vai ser 3 irmãs que irão louvar o nosso Deus. Vamos ouvir, prestar atenção naquilo que será cantado. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto, glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia, aleluia,
Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos já transmitindo ao vivo. Então, nesse momento, algumas pessoas estão nos vendo através do Facebook. E nós gostaríamos que vocês divulgassem esse trabalho que está sendo realizado. O culto pela manhã, especialmente aqui, do trabalho de casais, foi transmitido também de manhã. Se você quiser ver, é só entrar no Facebook e você pode acessar. Nós vamos, nesse momento, agora, ouvirmos a mensagem do Senhor através do pastor Reginaldo. Boa noite, irmãos. Nossa saudação a todos e que Deus realmente possa nos fortalecer, nos abençoar e fazer com que nós saiamos daqui tremendamente edificados por Ele. A nossa gratidão, a nossa alegria é o fato de que Deus nos chama, que Deus nos convida para oferecermos a Ele este culto. E é o que nós estaremos fazendo, estamos fazendo, e é o que nós faremos sempre no decorrer da nossa vida. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, no 4º capítulo. Primeira carta de Pedro, 4º capítulo, a partir do versículo 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. A palavra do Senhor nos diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que Deus, na sua infinita graça, possa aplicar em nós a leitura do texto. Vamos orar. Pai querido, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor com temor e tremor. E ao mesmo tempo, ó Deus, convictos e certos das nossas limitações, convictos e certos de que somos pecadores. Mas, ó Deus, é pela graça do Senhor que nós estamos aqui. E é esta a graça que nós suplicamos que seja abrangente na vida de cada um de nós, para que possamos tanto falar em Teu nome, como também, Deus, em compreender a mensagem do Senhor. Por isso, Pai amado, a nossa oração é o que o Teu Espírito possa nos usar nessa noite, e que nós sejamos edificados e fortalecidos para a honra e glória do Senhor. Amém. Queridos irmãos, um evento muito importante no cristianismo aconteceu no decorrer desse mês de outubro, quando é celebrado o mês da Reforma, quando nós comemoramos o mês da Reforma. A Reforma, esse ano, em 2019, ela completou 502 anos. E por que nós continuamos lembrando
Por que que nós continuamos falando de reforma após 502 anos? Quando nós falamos de reforma, nós lembramos de um movimento que fora levantado por homens santos, homens justos, homens fiéis a Deus, homens compromissados com as Escrituras Sagradas, e que fizeram esse movimento no intuito de trazer de volta a igreja para a palavra de Deus. O objetivo da reforma, a gente sempre tem falado isso, não foi o de divisão. A ideia daqueles homens não fora o divisionismo, mas a ideia daqueles homens, os precursores da reforma, aqueles que estiveram à frente nessa luta, foi o de unir a igreja em torno das Escrituras Sagradas. Quando a gente fala de reforma, nós lembramos de vários nomes, mas pelo menos os dois mais importantes, Martinho Lutero. Martinho Lutero foi aquele monge católico que então, olhando as Escrituras e compreendendo a verdadeira vontade de Deus, ele então estudou a Bíblia de modo profundo. E no dia 31 de outubro de 1517, na Catedral de Westminster, Martinho Lutero afixou as suas 95 teses em defesa da Bíblia, em defesa das Escrituras Sagradas. E as 95 teses de Martinho Lutero, elas estavam baseadas em 5 pilares, o que nós chamamos de os 5 solas, ou seja, só a Bíblia, só as Escrituras Sagradas é que nos sustentam. Ele baseou as suas 95 teses também em cima do pilar da fé, somente a fé. Nós somos salvos pela fé, somente a fé em Deus é que nos alimenta, é que nos alicerça. Também Martinho Lutero defendeu sobre a suficiência de Cristo, somente Cristo. Ou seja, só Cristo é suficiente para as nossas vidas, só Cristo nos salva. Martinho Lutero também trabalhou as suas teses em cima de um outro pilar, só a graça. Só a graça de Deus nos basta, só a graça de Deus nos alcança, só a graça de Deus alcança o nosso coração, só a graça de Deus é que nos salva. E por fim, Martinho Lutero também trouxe um 5º pilar, que só a Deus toda glória. Esses são os chamados 5 solas, os 5 pilares, os 5 pontos importantes da nossa reforma que aconteceu mais um ano no dia 31. Mas quando a gente fala de reforma, nós não lembramos somente de Martinho Lutero, nós lembramos também de Calvino. E Calvino, João Calvino, foi também aquele que lutou e que sofreu e que trabalhou também alguns pontos específicos, algumas questões doutrinárias que foram discutidas, definidas, para que nós também lembrássemos a respeito das Escrituras Sagradas e a respeito da nossa própria vida. João Calvino também defendeu e deixou um legado baseado também em 5 pontos, quando nós falamos dos 5 pontos do calvinismo. E esses 5 pontos nos lembram a condição do homem. O primeiro deles é a total depravação humana. João Calvino, então, lembra que todos nós somos depravados por natureza, somos pecadores por natureza e que precisamos realmente do amor e da compaixão de Cristo. Outro ponto do calvinismo que nós também pregamos e falamos é o da chamada expiação limitada. Muitas vezes isso para nós pode ser algo contraditório em nós entendermos que Deus quer limitar o número de salvos através do sacrifício de Jesus. Mas é nesse ponto que nós entendemos, portanto, a vontade soberana de Deus para as nossas vidas. Todos aqueles a quem Deus deseja salvar, Ele vai salvar. E é isso que nós precisamos compreender. Mas também um outro aspecto levantado e defendido por João Calvino foi o da graça de Deus, que é irresistível. E a gente então entende, a graça de Deus é de fato irresistível. Quando a graça de Deus atinge o coração humano, quando a graça de Deus nos alcança, nós não resistimos. Quando a graça chega no coração e na vida do homem,
ele automaticamente, por ação do Espírito Santo, se rende a Deus. Mas João Calvino também falou da eleição incondicional. A eleição incondicional visa fazer com que nós então venhamos a entender que independentemente de nós, independentemente da nossa condição, Deus nos escolheu, independentemente de sermos pecadores. A eleição incondicional, então, ela não impõe condição ao eleito, ao escolhido, mas é a maneira que Deus expressa em que Ele nos ama, Ele nos chama. E por fim, João Calvino também fala da perseverança dos santos, fechando os 5 pontos do calvinismo e dando a nós uma compreensão abrangente da reforma. A perseverança dos santos é a ideia de que, independentemente de qualquer que seja a situação que nós vivemos, que nós atravessamos, nós perseveramos, nós caminhamos. Acabamos de cantar um cântico que diz que nós pagaremos o alto preço. E quando a gente fala que Cristo pagou um alto preço, mas no meio da música nós falamos que pagaremos o preço de sermos um só coração em Jesus. Quando a gente declara isso, nós estamos falando que nós estamos dispostos a sofrer o que for para estarmos unidos em Cristo. Perseverança dos santos é a ideia que nós encontramos nas Escrituras para dizer que nós caminhamos. Mas quando a gente fala de perseverança dos santos, nós estamos falando de um Deus que persevera conosco. Nós estamos falando de um Deus que continua caminhando conosco, independente de qualquer circunstância. A palavra de Deus, em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz lá que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Isso é um Deus que persevera conosco. Isso é um Deus que nos faz perseverar. É um Deus que nos faz caminhar. Mas também o Evangelho de João, no capítulo 6, nos versículos de número 39 e 40, Jesus diz o seguinte: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então nós estamos verificando que a obra da perseverança dos santos, que somos nós, ela é operada na nossa vida, no nosso coração, através de uma ação direta de Deus, através da perseverança de Deus. E o que dizer de perseverar em meio ao sofrimento? E o que dizer de continuar essa caminhada, essa trajetória na vida cristã em meio aos sofrimentos? É o que nós vamos refletir nessa noite. Porque quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, algumas coisas nós precisamos entender. E a primeira delas é nós estarmos compreendendo a vontade soberana de Deus para a nossa vida. O objetivo de todo crente precisa e deve ser esse: o de conhecer a vontade de Deus para nós. Quando nós cremos nessa vontade de Deus, quando nós acreditamos nela, nós precisamos também entender que a vontade de Deus para nós, à luz do que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 12, ele vai dizer lá no versículo 2, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus, ela não impede, ela não nos isenta de fazermos os nossos planos. A vontade de Deus não tira de nós essa capacidade de nós também fazermos os nossos planos, idealizarmos, ter projetos, ter alvos. Mas a gente precisa entender o seguinte: o escritor de Provérbios, no capítulo 16, diz que o coração do homem pode fazer seus planos, mas a execução, a vontade, o cumprir dos lábios, a resposta dos lábios vem do Senhor.
Então você tem que entender isso, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas ela está vinculada ao querer absoluto dele. Em Provérbios 16, versículo 9, também diz lá, que o homem pode executar, o homem pode seguir os seus passos, o homem pode realmente fazer, idealizar e ter projetos, mas quem guia, quem conduz, quem dirige é Deus. E quando falamos da vontade de Deus, quando falamos da perseverança dos santos, falamos de você continuar caminhando, continuar lutando, continuar insistindo na vida cristã, a despeito do que for, você também precisa compreender que dentro da vontade de Deus, no caminho definido por Ele, há sofrimentos. O crente persevera no meio do sofrimento. O crente continua sua caminhada em meio aos sofrimentos. Muito embora nós não queiramos compreender isso, mas a gente precisa entender que no plano de Deus para a sua vida, nós precisamos entender que na vontade de Deus para as nossas vidas, pode haver a inclusão da parte de Deus de caminhos em que nós iremos sofrer. As razões do sofrimento humano, muitas vezes elas são incompreensíveis. As razões pelas quais nós sofremos, às vezes nós não entendemos muito. E essa é uma questão desde a existência da humanidade. Por que que o ser humano sofre? Por que que o crente sofre? Por que que nós sofremos? Quando a gente fala de sofrimento, nós lembramos de Jó. Um livro que vem à nossa mente é o de Jó. Jó faz com que nós tenhamos ali uma abordagem completa, ampla, geral, a respeito do sofrimento humano. Jó passou por uma circunstância, por uma trajetória, por um caminho que nós jamais imaginamos passar por ele. Mas ao final, quando Jó compreende todas as coisas, quando ele entende a vontade de Deus para a vida dele, ele vai dizer lá no capítulo 42, no versículo 1, bem sei que nenhum dos seus planos, dos seus desígnios, dos seus projetos, da sua vontade para a minha vida podem ser frustrados. Então nós entendemos a vontade de Deus. Quando nós associamos tudo isso, nós perseveramos. Perseverança dos santos é isso, é aquele que persevera em meio aos sofrimentos. E é exatamente pensando nisso que eu quero considerar sobre 3 aspectos na nossa vida, à luz desse texto, sofrendo, mas perseverando na vontade de Deus. Nós sofremos, mas nós perseveramos no caminho da vontade de Deus. E esse texto, ele traz para nós alguns ensinamentos importantes, algumas verdades bíblicas que nós precisamos realmente assimilar, que nós precisamos absorver. E a primeira coisa que eu quero pensar e considerar aqui está no versículo 12. É que perseverando na vontade de Deus, nós então entendemos isso. Há sofrimento sim. Perseverando na vontade de Deus, há sofrimento. E o apóstolo Pedro nos diz aqui no versículo 12 o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. A carta de Pedro, ela foi escrita para estimular alguns crentes que estavam desanimando. Os crentes, é claro que a base da perseguição que eles estavam sofrendo, havia um imperador muito cruel, muito carrasco, chamado Nero e outros tantos. Nero ficou conhecido como um imperador incendiário. Nero incendiou Roma exatamente para acusar os cristãos. Diz a história que Nero, o prazer dele era, portanto, afixar os cristãos em postes, colunas nas ruas e atear fogo para iluminar. Então Nero era esse homem. E Pedro está escrevendo exatamente mais ou menos nessa ocasião, e o que Pedro está orientando aqueles irmãos, dizendo: olha irmãos,
não estranheis. Ele faz um jogo simbólico, um jogo de linguagem, mas ele está falando de uma forma muito literal, para que aqueles crentes não estranhassem o fogo ardente que estava por vir, ou que já estava acontecendo no meio deles. Então a ideia do apóstolo Pedro aqui é o de nós entendermos o seguinte: não é a falta, não é a ausência do amor de Deus. O sofrimento na vida cristã não implica, não indica a ausência do amor de Deus. O sofrimento na vida cristã não corresponde a um Deus que tem prazer em ver o crente sofrer. Não se trata disso. Mas quando nós olhamos à luz do texto e de outros tantos, nós vamos entender que há um objetivo da parte de Deus. E o texto diz, destinado a provar-vos. Ou seja, então nós passamos por provas, nós sofremos, nós passamos por algumas limitações, mas nós entendemos que o objetivo de Deus é nos tornar pessoas perfeitas. O nosso sofrimento, muitas vezes, leva-nos a entender que os métodos de Deus talvez sejam métodos rigorosos demais para nós. Talvez os métodos de Deus são pesados demais e difíceis para nós compreendermos, para nós entendermos. Porque nós não queremos sofrer, nós não desejamos, nós não almejamos passar por nenhum tipo de sofrimento. Mas Pedro está dizendo, não estranhem isto. Se existir no vosso meio, se alguma coisa, se algum fogo ardente estiver acontecendo, o apóstolo Pedro então está dizendo que nós devemos encarar isso com serenidade, com seriedade, com discernimento, com lucidez. Ele está dizendo, não estranhem isso, mas é o fato de nós agora estarmos olhando aquilo com naturalidade e com resignação. Resignação é a capacidade que Deus nos dá, que Deus nos concede, para que a gente possa suportar o fogo ardente. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir ali do versículo 7, o apóstolo Paulo ora, ele fala com Deus a respeito do espinho na carne. E diz o texto que Paulo insiste por 3 vezes, 3 momentos, 3 orações, 3 abordagens diretas a Deus. E Deus responde à oração de Paulo. Mas interessante que Deus responde ao apóstolo Paulo dizendo, Paulo, a minha graça te basta. Graça, ali naquele texto aos Coríntios, não é a ideia de nós pensarmos nessa graça que chegou, nos salvou, mas é a gente entender que é Deus nos fortalecendo, é resignação, é Deus nos resignando, é Deus nos capacitando para, em meio ao espinho na carne, que machuca, que corrói, que dói, Deus nos capacita para suportar. É por isso que aqui no texto o apóstolo Pedro está dizendo que o objetivo, talvez, do fogo ardente no nosso meio, é para provar. E provar o quê? Provar a nossa fé, provar o nosso coração, provar a nossa vida, para saber aonde nós estamos baseados e sustentados. Pastor Rogério começou o culto falando do rochedo forte. A nossa vida, a nossa fé é esse rochedo forte. É nele que nós estamos sustentados. É por isso que o crente, sofrendo, ele persevera no caminho da vontade do Senhor. E perseverar é essa capacidade de resignação que Deus nos dá. Cai por terra qualquer tipo de mensagem que nós temos ouvido por aí. Pare de sofrer, como se fosse algo nosso, como se nós é que quiséssemos estar sofrendo. Às vezes as pessoas dizem por aí que sofrimento não é coisa de cristão. Mas quando a gente olha a trajetória das Escrituras Sagradas, desde o livro de Gênesis, e principalmente quando nós nos deparamos no Pentateuco, nós encontramos a história de um povo que sofre,
de um povo que Deus estava formando, mas de um povo que fora escravo durante 40 anos, 400 anos, um povo que caminhou durante 40 anos, sofrendo, lutando. Foi assim, foi na base do sofrimento que Deus nos formou, foi na base do sofrimento que Deus nos forjou. Quando nós olhamos para o caminho de Jesus Cristo até a cruz do Calvário e na própria cruz, nós encontramos Cristo definindo um caminho para nós seguirmos, um caminho de sofrimento. Cristo sofreu a nossa dor. Por isso que Pedro está dizendo, não estranhem o fogo ardente que está acontecendo no vosso meio com o objetivo de provar. E nós então entendemos, louvado seja Deus, porque assim nós entendemos a ideia do sofrimento. Esses dias eu vi uma placa numa igreja dizendo, acabe hoje com o seu sofrimento. Por que você quer continuar? São mensagens contraditórias àquilo que nós entendemos nas Escrituras. Embora nós não queremos, mas nós sabemos que esse fogo ardente, estranho, vai acontecer no nosso meio. Mas é no meio desse fogo ardente, é no meio desse sofrimento que o crente persevera. A perseverança dos santos é isso. Mas há um segundo ensinamento também nesse texto, é que nós perseveramos na vontade de Deus, mas avaliamos a questão do sofrimento. Nós perseveramos na vontade de Deus. A perseverança dos santos é isso. Perseveramos nesse caminho, mas nós avaliamos por que o sofrimento. E quando a gente olha aqui para o versículo 14 em diante, vemos o seguinte: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Ou seja, felizes vocês são. Se pelo nome de Cristo estão sofrendo, vocês são felizes, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora olha a outra parte: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou quem se intromete em negócio de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, glorifique a Deus com esse nome. O crente persevera na vontade de Deus, mesmo sofrendo, mas o crente sabe distinguir o momento que está passando. E essas coisas aqui nós precisamos então entender, porque sofrer por Cristo e sofrer em Cristo, Pedro está dizendo, vocês são felizes por isso. Por quê? Porque vocês estão sendo co-participantes, diz o versículo 13, vocês estão sendo co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Então Pedro nos diz que é privilégio, Pedro nos diz que é bênção nós no caminho, perseverando no caminho da vontade de Deus, encontramos lá na frente um momento de sofrimento, um momento de dor, um momento de tristeza. Pedro está dizendo aqui que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Então a gente precisa exatamente analisar. Sofrer na direção da vontade de Deus é uma coisa. Agora, sofrer fora da vontade de Deus é outra. Aí tem um peso diferente nas nossas vidas. Aí sim é sofrer. E o que Pedro ainda, de uma maneira ainda mais apropriada, então ele vai dizer que quando o cristão sofre em obediência à palavra de Deus, quando o cristão sofre e tem a consciência de que está no caminho da vontade de Deus, Pedro está dizendo que esse crente, ele deve então encarar esse sofrimento de uma maneira diferente. Ele fala que isso, nós devemos encarar isso com alegria. Diz o versículo 13, pelo contrário, então vocês precisam se alegrar na medida em que compreendem que estão sofrendo no caminho do Senhor, na direção da vontade de Deus. Entendam que estão sofrendo como crentes, sofrendo por Cristo e em Cristo.
ele diz assim: alegrem-se na medida em que vocês agora se tornam participantes dos mesmos sofrimentos que Cristo sofreu. No caminho da vontade de Deus, o crente persevera. Quando Pedro fala aqui, ele fala então que esse crente, perseverando, ele recebe o consolo de Deus. Diz o versículo 14: se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, vocês são felizes, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Entendemos dessa forma, perseveramos dessa forma, caminhamos dessa maneira, caminhamos com essa convicção, com essa certeza de que Deus é conosco. E Ele então vai dizer para nós: agora diferencie. Se você está sofrendo por um pecado cometido, é diferente. Se você está sofrendo por consequências que você buscou fora da vontade de Deus, fora da direção de Deus, é diferente. É por isso que nós então avaliamos, perseveramos na vontade de Deus. A perseverança dos santos indica isso para nós. É nós estarmos lutando, insistindo, caminhando, buscando, mesmo sofrendo, eu continuo crente. Mesmo sofrendo, eu continuo no caminho da vontade do Senhor. Mesmo sofrendo, eu vou perseverar nessa direção. E Pedro diz: não tenham vergonha disso. Versículo 16: mas se sofrer como crente, se sofrer como cristão e em Cristo, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, com a sua vida. Por isso que a perseverança dos santos nos indica, a reforma trouxe para nós essa ideia de que nenhum de nós nos perderíamos, mesmo em face de sofrimentos, porque é Deus que nos capacita, é Ele que nos atrai, Ele que nos chama, e é Ele que nos garante isso. Jesus vai dizer isso em João capítulo 6, versículo 39. A vontade daquele que me enviou é que nenhum de vocês eu perca, antes eu ressuscitarei no último dia. É isso que nos ajuda a perseverar, é isso que nos ajuda a caminhar, porque entendemos de um Deus que persevera junto conosco. Mas há uma terceira lição, terceiro ensinamento nesse texto do apóstolo Pedro. Se nós então entendemos que na vontade de Deus, no propósito dele, para a minha, para a nossa vida, pode haver algum tipo de sofrimento, se nós então agora conseguimos entender e avaliar por que eu estou sofrendo em Cristo, com Cristo, no caminho de Cristo, ou eu estou sofrendo as consequências da minha vida torta e errada fora da direção de Deus. Se nós avaliamos isso e compreendemos, Pedro nos diz o seguinte, versículo 17: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, quando nós estamos falando em perseverar na vontade de Deus, perseverar no caminho da vontade de Deus, nós agora então estamos entendendo o que Pedro quer nos ensinar. Porque ao olharmos aqui para os 2 primeiros versículos do capítulo 4, ele diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então Pedro introduz esse capítulo 4, nos levando para a direção daquilo que Cristo sofreu. E aí ele fala: Cristo sofreu na carne. Armem-se também desse mesmo sentimento.
mas continuem na vontade de Deus, vivam segundo a vontade de Deus. E no final agora da sua exposição, ele diz que nós devemos aguardar o juízo de Deus, aguardar o julgamento final, mas também vivendo na vontade de Deus, na prática do bem. Por isso ele diz que nós perseveramos na vontade de Deus, entregando as nossas vidas a Ele, ao Senhor, porque é Ele que cuida de nós, porque é Ele que vai cuidar da sua vida, porque é Ele que vai te sustentar, porque é o Senhor que vai te capacitar. Por isso que nós lutamos e perseveramos. E Pedro faz uma declaração aqui que ele diz que o juízo começa, o juízo de Deus está chegando e vai começar por nós, vai começar pela igreja, vai começar através da casa de Deus, como ele diz aqui. E se no caminho da vontade de Deus nós haveremos de passar por isso, aí Pedro fala, imagine aqueles que estão fora do caminho da vontade de Deus. Se nós passamos por tal tipo de sofrimento, se nós passamos por tais circunstâncias, imaginem só aqueles que estão fora da vontade de Deus. O juízo de Deus vem para todos, para os obedientes, para os desobedientes. Seremos julgados para a glória de Deus, mas aqueles serão julgados, mas para a condenação. Então nós não tememos. Se nós estamos certos de que estamos perseverando na vontade de Deus, o que Pedro nos ensina aqui? Que é melhor para nós, enquanto crentes, suportarmos o fogo ardente nessa vida presente, mas na vontade de Deus, do que ter que suportar o fogo eterno lá no inferno. Pedro fala isso aqui. Então é melhor para nós, como ele diz, suportem o fogo ardente agora, no caminho, na vontade de Deus, do que ter que suportar o fogo ardente no inferno. Por isso que ele diz, encomendem a sua alma ao fiel Criador. O vocábulo utilizado por Pedro aqui, encomendar, é a ideia de alguém, é um vocábulo técnico e uma terminologia bancária, aonde Pedro está dizendo que é alguém que vai lá e deposita algo valioso. Você deposita algo valioso no banco, porque você confia no banco, que ele vai guardar seus bens, seu ouro, seu patrimônio, seu dinheiro. Por isso que Pedro está dizendo que nós então precisamos encomendar, depositar, colocar, entregar a nossa alma, a nossa vida nas mãos de Deus e viver na prática do bem. Porque quando nós sofremos na prática do bem, o peso é outro. Nós vamos viver com resignação, Deus vai nos capacitar e nós vamos, portanto, conseguir suportar isso. Encomendar, depositar em plena confiança a nossa vida nas mãos de Deus. É assim que nós perseveramos. Foi exatamente essa mensagem que os reformadores deixaram para nós. Mesmo sofrendo, nós não desistimos. Mesmo sofrendo, nós perseveramos. Mesmo sofrendo, mas nós temos a consciência de que entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus. Que seja assim conosco, que seja assim com a sua vida, que seja assim com a igreja. Muito embora nós não compreendemos as questões, as razões do sofrimento humano, mas perseverar, o crente persevera mesmo em meio ao sofrimento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus te capacite a ter essa resignação e a continuar essa jornada. 502 anos de reforma, algo que parece distante de nós, mas é algo bem presente, algo que fala ao nosso coração, à nossa igreja, os rumos do cristianismo, todo dia, todo momento. Em meio ao sofrimento, persevere, continue, olhando para Cristo e vivendo a vontade de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor,
Te agradecemos, porque nós entendemos à luz das Escrituras que nós sofremos, e esse sofrimento é um privilégio glorioso, porque é o Senhor que nos abençoe. E é, ó Deus, também uma das maneiras, um dos caminhos definidos pelo Senhor debaixo da Tua vontade, em que nós sofremos, mas perseveramos. Precisamos da Tua ajuda, da Tua direção, hoje e sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, esse é um momento que nós também temos, como o pastor falou de sofrimento, nós não podemos esquecer do sofrimento do Senhor Jesus. Nós vamos agora nos preparar para a ceia do Senhor. E nesse momento, nossas irmãs, 3 irmãs, irão louvar ao nosso Deus. E eu convido aos presbíteros que venham à frente. O presbítero Marcos também, se puder nos auxiliar, pode estar aqui conosco. Obrigado. Cordeiro, tu és o Cordeiro, sacrificado por mim. Tu és digno de todo louvor e adoração. Teu sangue, precioso sangue, foi derramado por mim e abriu o caminho, eu posso entrar no Santo dos Santos. Venho adorar. Jesus, és maravilhoso, não há outro igual a ti. Jesus, te amo, te louvo, minha vida pertence a ti. Jesus, tu me perdoaste, nova vida encontro em ti. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. Cordeiro, tu és o Cordeiro, sacrificado por mim. Tu és digno de todo louvor e adoração. Teu sangue, precioso sangue, foi derramado por mim e abriu o caminho, eu posso entrar no Santo dos Santos. Venho adorar. Jesus, és maravilhoso, não há outro igual a ti. Jesus, te amo, te louvo, minha vida pertence a ti. Jesus, tu me perdoaste, nova vida encontro em ti. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. Morreste em meu lugar, na cruz sofreste pra me salvar, levando a minha dor e o meu pecado, por tuas chagas eu fui sarado. Jesus, és
maravilhoso, não há outro igual a ti. Jesus, te amo, te louvo, minha vida pertence a ti. Jesus, tu me perdoaste, nova vida encontro em ti. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 26, de 26 a 30, irmãos. O que nós ouvimos agora falando sobre o Cordeiro precioso. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus 26, 26 a 30 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Este momento que Jesus aqui fala é um momento de dor para o Senhor Jesus, porque o traidor havia sido indicado, aquele que o havia de trair. Jesus sabia muito bem o que aconteceria, mas naquele momento ele não pensa na sua dor, mas ele pensa no benefício que ele ia trazer para toda a humanidade. O sangue derramado, o sangue que tem poder para remir-nos, para tirar de todos nós os nossos pecados. Foi isso que Jesus queria mostrar com aquela ceia, que o pão simbolizava o seu corpo, que haveria de ser dado. O corpo que deveria morrer lá era nosso, era o nosso corpo, mas Jesus tomou o nosso lugar. E o sangue que foi vertido é exatamente para lavar os nossos corações. Nós vamos orar nesse momento, nos colocando diante do Senhor para tomarmos a ceia. Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esse momento tão importante nas nossas vidas, de comungarmos, Senhor Deus, com aquilo que Cristo colocou para nós, que o seu corpo foi oferecido no Calvário por amor de nós, o sangue foi derramado para nos limpar de todos os nossos pecados. Louvado seja o teu nome por isso, e que cada um de nós que iremos participar da ceia, Pai, tenhamos agora um coração lavado pelo sangue do Cordeiro, que nós nos arrependamos de todos os nossos pecados, para que a ceia seja um instrumento de bênção nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós pedimos e também rogamos a consagração desses elementos, em nome de Cristo. Amém. Os irmãos que forem participar da ceia, poderão se colocar em pé, pegar do pão, pegar do cálice, se assente, e depois todos nós vamos comungar, participarmos juntos, tá bom? Então quem for participar, pode se colocar em pé e receber do pão e do cálice. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Yeah. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós vamos ouvir nesse momento a Fabíola, que irá louvar o nosso Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém. Amém.
Vamos nos colocar em pé, queridos. Disse o Senhor Jesus, este pão que simboliza o seu corpo foi dado por amor a cada um de nós. Fazei isto em memória de mim. Comais, amados. Por semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebais, amados. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento tão precioso de nos lembrarmos da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te agradecemos pelo nosso precioso Cordeiro, Senhor, que foi oferecido em nosso lugar para nos trazer a remissão dos nossos pecados. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. E abençoe a vida de todos que participaram na sinceridade do coração desta ceia. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Nós louvamos a Deus pela vida de todos aqui presentes e louvamos a Deus também pela vida daqueles que nos visitam. Alguém nos visita nessa noite? Por gentileza, se coloque em pé para receber o nosso abraço. Todos já são conhecidos, né, que estão nos visitando. Então, Deus os abençoe profundamente, irmãos. Irmãos, nós temos alguns avisos a dar. A UPH comunica que nesse sábado, às 19 horas, vai haver o encontro da UPH lá na casa do pastor Ramos, não é isso, pastor? Na sua casa. Qual é o endereço lá, pastor? QNM 36, conjunto C, casa 37. Então, 27. Então, todos os homens estão convidados para essa confraternização da UPH. Eu gostaria de conversar com os adolescentes após o culto. Nós vamos nos reunir na sala lá atrás, por gentileza. Irmãos, não nos esqueçamos. Nós vamos ter o nosso dia de ações de graça no dia 30 de novembro. Vai ser num sábado. Eu sei que durante o dia tem um congresso, mas o congresso geralmente até 3 horas já acabou por aí, 3, 4 horas. Mas à noite nós vamos ter aqui um momento de agradecer a Deus. Vai ser um culto de muita música, de muita adoração a Deus e de gratidão. Então, não coloque outra coisa na sua agenda, senão estar aqui nesse momento de agradecermos profundamente a Deus. Dia 30 de novembro. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos terminar com oração. Tá bom? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, por esse culto oferecido a ti, Senhor, que possa ter sido de todo o nosso coração ao Senhor. Tu mereces muito mais, Senhor Deus, do que palavras. Tu mereces o nosso profundo louvor, a nossa profunda admiração por tudo que o Senhor tem feito por nós. E se acaso sofremos alguma coisa, Senhor Deus, nós não devemos olhar para o sofrimento, mas olharmos para ti. Porque a sua promessa é que o Senhor vai estar sempre conosco e o Senhor vai nos ajudar nos momentos mais delicados da nossa existência. Obrigado, Senhor. Obrigado porque no passado, homens que te serviram, Senhor Deus, e que nós nos lembramos nesse final de outubro da reforma, homens que fizeram, Senhor Deus, que a palavra do Senhor tornasse novamente a ser conhecida. Louvamos por isso, pela reforma protestante, Pai. Nós te agradecemos pela bondade, pelo amor do Senhor. Acompanhe todos os irmãos para os seus lares e nos dê mais e mais da tua proteção. Em Cristo Jesus é que nós te louvamos. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.
Amém. Podeis assentar. Deus os abençoe, queridos.